gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a professora Cristiane Ribas. Hoje eu trago um conteúdo muito cobrado nos principais concursos públicos do país. Falaremos de predicação verbal. Vamos lá para a aula de hoje? Vem com a Ribas! Antes de conversarmos sobre predicação verbal, eu quero te fazer um pedido bem especial. Vai curtindo esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e ative o sininho para receber as novidades do meu canal. Aqui é português com leveza. Agora vai dar certo, então não deixa de se inscrever e de ativar o sininho. E se você me assiste pelo IGTV do Instagram, dá aquela curtida bonita, deixe o seu comentário ao longo do vídeo, certo? Então, vamos para a aula de hoje, predicação verbal. Quando falamos em predicação verbal, o que é que tem que vir à mente? Bem, predicação verbal é descobrir o tipo de verbo que está presente naquela oração. Nós sabemos que os verbos podem ser intransitivos, transitivos direto, transitivos indiretos. Ele pode ser bitransitivo, ou seja, direto e indireto simultaneamente, e verbo de ligação. Então, identificar a predicação verbal significa descobrir o tipo de verbo presente na oração. E é isso que nós vamos desvendar na aula de hoje com os exemplos. Mas eu queria chamar a atenção para você, na verdade eu queria chamar a sua atenção para um pequeno e importante detalhe. Um mesmo verbo, ele pode apresentar variadas predicações, tá? E é isso que eu vou mostrar. Os exemplos que serão dados na aula de hoje, eu vou usar o mesmo verbo para provar isso para vocês que estão assistindo a aula de hoje. Vamos lá para o próximo bloco? Vem com a Ribas. Primeiramente, o que são os verbos intransitivos? Verbos intransitivos são aqueles que não exigem complemento. O próprio verbo já traz todo o entendimento da oração. Não há necessidade de nada para complementar esse verbo, certo? Então, intransitivo, sem complemento. Vamos ao exemplo. O ônibus virou na ponte. O ônibus virou. Não preciso dizer mais nada. O na ponte não é um complemento do verbo. Ele é o quê? É uma expressão que indica uma informação a mais, podemos dizer uma fofoca. Ele indica o lugar onde aconteceu. Então ele é um adjunto adverbial de lugar, não é um complemento obrigatório do verbo. Eu poderia dizer, o ônibus virou, simplesmente, certo? Nesse caso, o verbo virar é um verbo intransitivo. Vamos para o próximo exemplo. Falaremos agora do verbo transitivo direto. Que tipo de verbo é esse? O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento, só que este complemento não vem introduzido por uma preposição. Então ele exige um complemento sem a presença da preposição. Vamos ao exemplo. O aluno virou o caderno de cabeça para baixo.
embaixo, o aluno virou o caderno. Se eu falo o aluno virou, vocês irão perguntar: o quê? Virou o caderno. Então, a expressão o caderno é um complemento verbal do verbo virar. E o caderno não tem preposição. Então, eu digo que o caderno é um objeto direto. E o verbo virar, nesse caso aqui, é um verbo transitivo direto, porque ele exige um complemento sem a presença da preposição. A menina virou o copo, a mesma coisa. Ela virou a página, a mesma coisa, tá? Nesse caso, precisamos informar aquilo que foi virado. Então, é o mesmo verbo virar, só que com outra predicação. Vamos para o próximo exemplo. Verbo transitivo indireto. Bem, ele também exige um complemento, só que a diferença é, dessa vez, o complemento será introduzido por uma preposição. Esse complemento será chamado o quê? Objeto indireto. E o verbo será chamado de verbo transitivo indireto. O que temos que gravar é que o verbo transitivo indireto, ele exige um complemento com preposição. Vamos ao exemplo. O feitiço virou contra o feiticeiro. Virou contra. Sabemos que contra é uma preposição. Então, eu tenho o verbo virar e o complemento vem introduzido pela preposição contra. Então, eu tenho aí o quê? Um verbo transitivo indireto. O feitiço virou contra o feiticeiro. Certo? Então, vamos para o próximo agora. O próximo caso. Agora, nós iremos observar um caso onde o verbo virar, ele terá um verbo bitransitivo. Bi quer dizer o quê? Dois. Então, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, eu posso chamá-lo de verbo transitivo direto e indireto, ou pode aparecer algumas questões que tratam de bitransitivos. Mas é a mesma coisa. Então, vamos lá saber o que é isso, né? Como eu já disse, o verbo bitransitivo é aquele que exige dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então, haverá ali na oração o quê? Dois complementos verbais. Vamos ao exemplo. Ele virou-lhe as costas. Ele virou-lhe as costas. Bem, virou as costas a ele. Virou-lhe as costas. Então, quando eu digo virou-lhe as costas, quem é o objeto direto? Virou o quê? As costas. Então, as costas será o quê? O objeto direto. E esse lhe, que aparece aqui, significa o quê? O objeto indireto. Virou as costas a ele. Esse lhe corresponde a ele. Esse a, olha a preposição aí, tá? Essa expressão a ele foi trocada pelo pronome oblíquo lhe, que sintaticamente é um objeto indireto. Então, nós temos ali o objeto direto, né, que é as costas, e o objeto indireto, que é o lhe. Então, atenção, não existe uma ordem correta. Não tem que vir primeiro o direto, depois o indireto. Essa ordem pode estar invertida na oração. Nesse exemplo aqui, primeiro apareceu o quê? O objeto indireto e depois o objeto direto.
Então, acabamos de ver um exemplo do bitransitivo. E agora, só nos resta o verbo de ligação. Vamos lá para o exemplo? De ligação. Para quem não se recorda, é aquele verbo que indica o quê? Um estado do sujeito, uma transformação do sujeito. Então, quando eu digo assim, o verbo virar, né, como verbo de ligação, ele tem esse sentido de transformar. E ele indica o quê? O estado do sujeito. Vamos ao exemplo. Ele virou mágico. Ele virou mágico, ou seja, ele não era mágico e ele transformou-se em mágico. Então, nesse contexto, o verbo virar traz essa ideia, denota essa questão de transformação. E aí, a palavra mágico representa o quê? O estado do sujeito. Então, mágico é predicativo do sujeito. Quando nós temos o verbo de ligação, nós não teremos objetos, nós teremos o quê? O predicativo do sujeito, que é a palavra ou expressão que indica o estado do sujeito. Ele virou mágico. Esse mágico, então, não é objeto, é um predicativo do sujeito, porque tem verbo de ligação na oração. Então é simples assim. Se eu identificar que o verbo é de ligação, eu já sei que vai aparecer aí o quê? Um predicativo do sujeito, certo? Então concluímos aí 5 exemplos de predicação verbal com o mesmo verbo, o verbo virar. Por que eu dei os exemplos com o mesmo verbo? Porque eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Não existe uma única predicação. É o contexto, a oração que vai nos sinalizar o tipo de verbo. Então eu preciso estar atento a quê? Ao contexto, para ali fazer, realizar a triagem e identificar o tipo de verbo e seus respectivos complementos. Espero que tenha ajudado bastante a vocês a clarear aí essa questão de predicação verbal, porque é um conteúdo muito forte, tá? E geralmente sempre tem aquela questãozinha, pedra no caminho, que mostra exatamente isso aqui. É um mesmo verbo com predicações diferentes. Até o próximo vídeo.